Nosso Deus, queremos te agradecer porque nós estamos aqui com somente um objetivo: adorar o Senhor em espírito e em verdade. Obrigado porque tivemos a oportunidade de participar da cerimônia da humildade, onde nós tivemos a oportunidade de nos reconciliar com os nossos irmãos e principalmente contigo. A seguir, nós estaremos participando também do suco que simboliza o teu sangue, que foi derramado pelos nossos pecados, e também do pão sem fermentos, que simboliza o seu corpo, que foi moído pelas nossas transgressões. Que o Senhor abençoe essa cerimônia, Pai. Abençoe a cada um dos que aqui estão participando. Pedimos no nome de Jesus. Amém. O primeiro símbolo é o pão, que representa o corpo de Cristo, e a leitura bíblica que nos orienta no sentido de refletir e entender esse símbolo está na palavra de Deus, no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 23 e 24, que diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto todos em memória de mim. Neste momento, convido a congregação a colocar-nos os joelhos para orarmos. Querido Deus e Pai, é com este sentimento de humildade que estamos a teus pés e que neste momento, Pai, te pedimos o perdão. Queremos, Senhor, ter uma nova caminhada a partir de hoje. Que cada um, Senhor, possa ter no seu coração este desejo, esta vontade. Que realmente possamos, neste mundo onde estamos a viver, sermos teus verdadeiros discípulos. Queremos a cada dia, Senhor, espelhar aquilo que tu fizeste. Dirige-nos, Senhor. Dirige o teu povo. Orienta-nos no caminho correto de podermos depender uns dos outros e principalmente de ti. Que esta tua igreja, Senhor, se possa entregar a teus pés, Pai. São as bênçãos que te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém, Pai. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Cristo se achava no ponto de transição entre dois sistemas e as suas duas grandes festas. Ele, o Imaculado Cordeiro de Deus, estava para se apresentar como oferta pelo pecado e queria assim levar a termo o sistema de símbolos e cerimônias que por 4.000 anos apontara a sua morte. Ao comer a Páscoa com os seus discípulos, instituiu em seu lugar o serviço que havia de comemorar seu grande sacrifício. Passaria para sempre a festa nacional dos judeus. O serviço de Cristo, o serviço que Cristo estabeleceu, devia ser observado por seus seguidores em todas as terras e por todos os séculos. A Páscoa fora instituída para comemorar a libertação de Israel da servidão egípcia.
Deus ordenara que, de ano em ano, quando os filhos perguntassem a significação desta ordenança, a história desse acontecimento fosse repetida. Assim, o maravilhoso livramento se conservaria vivo na memória de todos. A ordenança da ceia do Senhor foi dada para comemorar a grande libertação operada em resultado da morte de Cristo. Lembrando do nosso Salvador, vamos fazer todos juntos em memória de Jesus. No mesmo capítulo de 1 de Coríntios, capítulo 11, e no versículo 25, nós lemos: Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Semelhantemente, como fizemos em relação ao símbolo pão, iremos fazer agora em relação ao símbolo vinho, iremos ajoelhar-nos todos juntos, iremos pedir uma prece ao Senhor, e essa prece é para que o Espírito Santo nos faça entender essa simbologia, levar-nos, transportar-nos ao passado. Imaginem na oração estarem sentados à volta daquela mesa e tendo Jesus no meio de nós. Essa é a lembrança que o céu quer que a gente tenha. Vamos ajoelhar agora. Querido Deus, querido Jesus, querido Espírito Santo, a tua igreja está ajoelhada como sinal de respeito. É uma forma de louvar e glorificar e adorar o teu nome também e de, no caso aqui agora, lembrar tudo o que o Senhor fez, está fazendo e fará pelo grande amor que o Senhor é e revelou na cruz. Obrigado por este simbolismo que nos transporta para o céu. De Santa Ceia em Santa Ceia, nós vamos lembrando e relembrando que alguém está tomando conta da nossa vida e nos quer juntos contigo para reinar eternamente. Que este simbolismo possa transportar o nosso pensamento e a nossa vida para o nosso Salvador Jesus. E é em nome dele que todos aqui oramos, para a honra e glória de Jesus. Amém. Amém. Participemos todos juntos em memória de Jesus. Lembramos de que ele deixou o trono para vir numa missão muito especial, de mostrar o Pai para cada um dos seres humanos que aqui na Terra viviam e vivem. E eu estou muito feliz pelo fato de nós ter tido a oportunidade de participarmos dessa ceia. Eu espero, irmãos, que essa seja a última ceia aqui na Terra, que a próxima possa ser nos céus. E eu gostaria de fazer um convite especial para todos que aqui estão. Se tem alguma coisa que ainda impede de você participar da ceia do Cordeiro com Jesus lá no céu, não deixa para depois. A Bíblia fala que se hoje ouvirdes a tua voz, não endureçais o vosso coração. Quando nós falamos de salvação, meus irmãos, é hoje. Senhor nosso Deus, assim como nós cantamos, que o Senhor possa renovar cada um de nós, Pai. Que o Senhor possa transformar as nossas vidas, que todas as pessoas que olharem para cada um de nós possam ver o caráter de Cristo sendo refletido nas nossas vidas. Para isso, Pai, esvazia de nós mesmos, para que nós possamos ser cheios do Divino Espírito, para fazer aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Abençoa essa igreja, Pai. Abençoa os familiares que nós representamos. Abençoa aquelas pessoas que não puderam vir à tua casa hoje por motivo de enfermidade. Eu lembro da Rô, que o Senhor possa visitá-la, que o Senhor possa restaurar a saúde dela também, Pai. Em nome dela eu peço por todas as pessoas que estão enfermas, não só fisicamente,
mas alguns de nós que estamos doentes espiritualmente, alguns de nós estamos doentes emocionalmente, que o Senhor possa restaurar cada um de nós, que o Senhor possa renovar. Fica conosco, dá-nos um sábado muito abençoado na sua companhia. Pedimos essas bênçãos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, que veio para nos salvar. Amém. A nossa série aqui de Tiago é um livro, eu já falei um pouquinho sobre, é um livro que tem apenas 5 capítulos, mas é um dos livros mais práticos do Novo Testamento. Nós vamos tirar muitas lições práticas para a nossa vida ao estudarmos esse livro. E eu quero desafiar todos vocês que ainda não entraram na série de Tiago, que possam ler. Se nós lermos um capítulo do livro de Tiago por dia, em uma semana nós teremos lido o livro todo. E um capítulo não leva 10 minutos para ler, bem rapidinho. A vida nossa, ela está repleta de decisões que nós precisamos tomar. Todos os dias nós tomamos decisões. Hoje vocês já tomaram algumas decisões. Eu não sei se vocês estão enumerando as decisões que vocês tomaram, mas logo de manhã, quando o relógio despertou, alguns de vocês pensaram, mas está frio, está gostoso ficar aqui. Alguém passou por isso hoje? Eu não quero ver as mãos, mas eu passei por isso. Estava gostoso, estava quentinho. Vocês tomaram a decisão de fazer algo muito importante, que é adorar a Deus. Por isso vocês decidiram vir aqui. Nós tomamos decisões todos os momentos da nossa vida. E Tiago nos lembra que Deus nos oferece sabedoria. E lá em Tiago, no capítulo 1, diz que quem precisa de sabedoria, 1:5, peça a Deus que Deus dá sabedoria com abundância para cada um de nós. Então, tem alguém que está precisando de sabedoria aqui? Eu preciso muito. Preciso muito da sabedoria. Qual que é a diferença da sabedoria para a inteligência? Qual que é? Sabedoria vem de Deus. Eu esperava uma outra definição para depois eu falar isso, mas ela já foi à frente. A diferença da sabedoria para a inteligência são conhecimentos que nós temos, mas a sabedoria é a aplicação desses conhecimentos. Não adianta nada nós conhecer tudo de tudo e não aplicar em nada. Agora, quando nós buscamos sabedoria, nós buscamos realmente a fonte de toda a sabedoria, que é Deus. Deus é a fonte. E nós temos um professor que está à disposição para nos ensinar. Qual que é esse professor? A primeira parte do livro de Tiago, nós falamos sobre Jesus, vocês estão lembrados? Hoje nós vamos falar outra pessoa da Trindade. Quem seria? Nós já cantamos sobre ele. O Espírito Santo é o melhor professor que alguém pode ter. Hoje existe a inteligência artificial. Alguém já usou inteligência artificial? Eu tenho usado essa ferramenta. Mas eu quero dizer para vocês que existe uma inteligência muito melhor que a artificial. O Espírito Santo. E Ele está à disposição para nos ensinar quando nós pedimos a Ele. E Ele está à disposição. Tiago, capítulo 1:5 diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos liberalmente dá. Então, como foi dito, a sabedoria está disponível e está com Deus. E todos nós podemos ter acesso à sabedoria. Agora, há uma parte que Tiago fala que para que nós consigamos ter essa sabedoria, nós precisamos fazer esse pedido de uma maneira. Qual que é essa maneira que nós devemos pedir? Tiago fala, mais forte, eu ouvi, mas com fé. Então, para que a gente possa, desculpa. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. E se nós pedirmos com fé, nós podemos ter essa sabedoria. A sabedoria do Espírito, ela é descrita por Tiago como pura, pacífica, cheia de misericórdia e de bons frutos. Então, se nós não tivermos bons frutos, lamento dizer-vos que talvez nós ainda não temos a sabedoria do Espírito Santo, a sabedoria que vem de Deus. Nós precisamos desses bons frutos. Aqui tem uma pequena definição de sabedoria que eu quero ler para vocês. A sabedoria nas Escrituras, ela é mais do que conhecimento ou inteligência humana. Ela é a capacidade divina de discernir entre o certo e o errado.
compreender a vontade de Deus e viver de acordo com os seus princípios. A sabedoria bíblica, ela é prática, ela é centrada em aplicar os mandamentos de Deus em nossas decisões e ações. Em Provérbios, o que a Elisângela já definiu aqui no início, fala que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, se nós não estamos obedecendo a Deus, nós ainda não estamos sendo sábios. Aqui nessa definição bíblica de sabedoria nós sabemos discernir entre o certo e o errado. Vocês lembram de um personagem bíblico que pediu sabedoria para Deus? Quem foi? Salomão. Uma das coisas que eu sempre ensino para o James e para o Gabriel, se você tivesse a oportunidade de pedir alguma coisa para Deus, o que você pediria? E eles já estão doutrinados, eles sempre falam, o que você pediria, James? Sabedoria, né? Gabriel, perdi o Gabriel. Mas sempre nós pedimos sabedoria. E quando nós pedimos sabedoria com fé, nós recebemos. Salomão, quando pediu sabedoria, Deus se agradou muito de Salomão. Porque o pedido que ele fez não foi um pedido egoísta. Ele não pediu para ele mesmo, ele não pediu sabedoria para mostrar para todas as pessoas que ele era agora a pessoa mais sábia de todos os tempos. Não, ele pediu sabedoria para quê? Qual foi o objetivo da sabedoria? Salomão queria discernir entre o certo e o errado para fazer justiça com o povo de Deus. Então, quando ele pediu isso para Deus, Deus se agradou muito do pedido de Salomão, porque Salomão não pediu riquezas. Salomão poderia ter pedido riqueza, ele poderia ter pedido a morte dos inimigos dele, ele poderia ter pedido fama, poderia ter pedido dinheiro, ouro, muito ouro. Não, ele não pediu nada disso. Imagine se nós tivéssemos a oportunidade de, sei lá, um bilionário aí, nós caíssemos na graça do bilionário, ele chegasse e pede o que você quiser que eu posso te conceder. O que nós pediríamos para ele? Salomão tinha oportunidade porque Deus ele é dono de tudo. E agora Salomão pede para Deus sabedoria, e Deus se agrada muito do pedido. Quando Salomão pede sabedoria para Deus, Salomão está dizendo assim, Senhor, eu só quero ser dependente do Senhor. Eu sou apenas uma criança. Sem o Senhor eu não consigo. Eu preciso da dependência do Senhor. E Deus concedeu sabedoria a Salomão. E não foi só sabedoria. Deus concedeu a Salomão riqueza. Ele teve muito ouro. Salomão teve muita fama. Até hoje nós estamos falando de Salomão. E eu queria desafiar vocês, depois de lerem o livro de Tiago, leiam o livro de Provérbios. Não há um livro melhor para se falar de sabedoria do que Provérbios. Ali tem tanta lição de vida que nós podemos encontrar. O livro de Provérbios dá para a gente ler em um mês. Se nós lermos um capítulo por dia, tem 31 capítulos, dá para ler num mês. Aqueles que leem o livro de Provérbios sabem do que eu estou falando. Um radialista de uma cidade, um dia ele queria divulgar o livro de Provérbios, ele falou, agora eu vou ler algumas orientações aqui de finanças, de relacionamento, de sabedoria, do filósofo tal. E aí ele começou a ler Provérbios, ele lia e as pessoas impressionaram, uau, filósofo. Depois ele falou, olha, eu queria dizer para vocês que tudo que eu li aqui não tem nada a ver com esse filósofo que eu falei, esse filósofo eu inventei o nome, eu estava lendo Provérbios de Salomão. E aí as pessoas perguntam, por que você fez isso? Não, porque se eu falasse que era a Bíblia, vocês teriam preconceitos. Mas como eu falei que era o filósofo, todos vocês, e as pessoas gostaram muito do que ouviram. E aqui está uma das melhores manuais de vida. A Bíblia é um manual completo, mas o livro de Provérbios nós encontramos muitas regras para o viver. E eu gostaria de desafiar vocês a ler o livro de Provérbios. Ellen White fala que o Espírito Santo é o nosso Consolador, que Cristo prometeu enviar para ensinar os seus filhos. Isso está lá no Atos dos Apóstolos, na página 49. Então, o Espírito Santo é o nosso Consolador. Ele veio para nos consolar e ele também está aqui para nos guiar. Nós precisamos pedir sabedoria não só para resolver conflitos, mas sabedoria para nós termos mais harmonia na nossa casa, na nossa igreja, no trabalho em que nós vivemos. Há muitos desafios que nós encontramos e como a gente encontra pessoas difíceis, né? Quantos aqui já tiveram um chefe difícil? Aquele chefe que dá trabalho. Não fui só eu.
E é difícil a gente lidar com pessoas difíceis, não é? É muito fácil a gente lidar com pessoas assim como vocês que estão aqui na igreja, estão todos com carinhas de santos aqui, porque nós estamos na casa de Deus, e muitos de vocês estão quase chegando lá na santidade, mas muitas vezes há pessoas que não são assim, só a carinha. Às vezes a cara é bonita, mas nós precisamos aprender com o Espírito Santo como tratar essas pessoas. É fácil tratar pessoas educadas, mas um patrão que é mal educado, que nos trata mal, é muito difícil nós tratar ele bem. Mas nós, como cristãos que somos, nós precisamos fazer a diferença. Jesus falou que vós sois o sal da terra. Para que serve o sal? O sal ainda tem muita utilidade hoje, mas na época que Jesus falou tinha muito mais utilidade do que hoje. Que o sal, além de temperar os alimentos, ele servia de conservante porque não tinha geladeira na altura. O sal conserva os alimentos. Há algumas pessoas mais antigas que sabem que se a gente colocar sal na carne, a carne dura bastante tempo sem estragar. Então, o sal é para conservar, o sal ele é para temperar. Quando Jesus falou, vós sois sal, não podemos ser salgados, que sal demais ele estraga. Essa semana eu andei me atrevendo na cozinha lá, e eu andei salgando algumas coisas, e depois eu falei para minha esposa, né? E a segunda que eu fiz não tinha sal, né? A primeira tinha sal demais, depois a segunda não tinha. Eu até falei para ele, com pouco sal tem remédio, né? Que dá para a gente adicionar, mas muito sal não há remédio. Então, quando Jesus falou para que nós somos o sal da terra, não é sal de mais e nem de menos, tá bem? É tempero. O cristianismo é equilíbrio, nós precisamos ser equilibrados. E o Espírito Santo que nos dá esse equilíbrio. É o Espírito Santo. Vós sois a luz do mundo, nós também somos a luz do mundo. As pessoas que olham para a gente, elas precisam ver a luz do mundo. Temos 2 velinhas acesas aqui na ornamentação, estão bonitas as velinhas. Se apagar todas essas luzes aqui, essas velinhas vão manter uma certa claridade. Todos nós temos uma pequena faixa de luz. Só que a nossa luz, nós não temos luz própria. Assim como a lua não tem luz, mas há certos dias que nós olhamos para a lua, ela está brilhando muito, ela está refletindo a luz do sol. Nós também somos como a lua, nós não temos luz própria, mas precisamos refletir a luz de Jesus. As pessoas que olharem para nós precisam ver a luz de Jesus. E como que reflete a luz de Jesus? É os atos de Jesus, é o caráter de Jesus, a gente tem que fazer o que Jesus fazia. Confiança, a chave para receber a sabedoria. Então, precisamos pedir com fé. Tiago, capítulo 1:6 diz que peça, porém, com fé, em nada duvidando. A fé, ela é inabalável e ela consegue fazer com que nós recebamos esse dom maravilhoso que é o dom da sabedoria que vem do Espírito Santo. Lucas, capítulo 4, 1 e 2, Jesus é o nosso exemplo perfeito de confiança e de esperança. Lá em Lucas 4, 1 a 2, mostra que Jesus, depois que ele foi batizado, ele seguiu a orientação do Espírito Santo e ele foi para o deserto. E lá ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. E ali ele foi tentado. Mas porque ele ouviu a voz do Espírito Santo e que ele tinha muita comunhão com os céus, ele não caiu. Nós também, se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, nós vamos vencer as tentações que caem sobre cada um de nós. Todos nós somos tentados. Alguns são tentados em umas coisas, outros são tentados em outras, mas todos nós somos tentados. E o segredo para que a gente não caia nessas tentações é ouvir a voz do Espírito Santo, assim como Jesus ouviu. Ellen White, no Desejar de Todas as Nações, na página 672, diz o seguinte: nós devemos buscar a presença do Espírito Santo em nossa vida com a certeza de que Deus cumprirá a sua promessa. Então, uma das promessas de Deus é que quem buscar a sabedoria de Deus vai conseguir. É uma promessa. E as promessas de Deus, elas nunca falham. As nossas falham. Nós fazemos promessas e, infelizmente, nós falhamos. Mas as promessas de Deus, elas são sempre fiéis. Há algumas promessas que Deus nos fez que são condicionais. Se tu andares nos meus caminhos, então, se isso, e há outras que são incondicionais. Podemos fazer o que fizermos, mas algumas promessas de Deus, elas são incondicionais, elas vêm sempre. Por exemplo,
O fôlego que nós temos nesse momento aqui é incondicional. Eu posso fazer o que fizer, a não ser que eu atente contra a minha vida. Nós temos o fôlego de vida, e é uma das promessas, é uma das bênçãos que Deus nos dá. Quando nós usamos o GPS, há alguns de nós que às vezes nós contrariamos o GPS e a gente sai da rota. O que o GPS faz logo depois que a gente saiu da rota? Ele reprograma, ele recalcula. Assim é o Espírito Santo nas nossas vidas. Deus tem um plano para a nossa vida, anda nesse caminho. De vez em quando eu ando por aqui, depois eu vou para cá. Mas Deus sempre recalcula. O Espírito Santo é o nosso GPS que está recalculando a nossa rota. Todas as vezes que nós saímos da rota, o Espírito Santo reconecta novamente e nós temos a oportunidade de andar de acordo com aquilo que Deus faz por nós. Conta a história de uma senhora, o nome dela era Marta, não é a irmã de Maria, essa é outra Marta. Ela tinha uma entrevista de emprego estava desempregada, estava procurando trabalho, e ela se aprontou, na hora da saída ela saiu correndo, não encontrou as chaves do carro dela. Alguém já perdeu a chave do carro? Eu já perdi algumas vezes, agora eu não perco mais, que a gente colocamos um preguinho lá, sempre que a gente põe naquele preguinho, perdemos mais. Mas a Marta aqui não tinha esse preguinho, então ela perdeu a chave e ela começou a procurar por todo lugar e não achava. E ela já estava nervosa porque o relógio, o tempo estava passando e ela precisava ir, porque se ela chegasse atrasado, ela ia perder a entrevista. E ela procurou por todos os lugares, foi na cozinha, não encontrou, procurou na bolsa, procurou em todos os lugares que as mulheres colocam chaves e nada. E aí ela lembrou de um conselho que a mãe dela deu quando ela era criança. O conselho da mãe é: sempre que você precisar de alguma coisa, peça a Deus, que Deus pode conceder. E ela lembrou daquilo e ela fez uma pequena oração para Deus. Ela falou mais ou menos assim: Senhor, eu sei que o Senhor está muito ocupado e o meu problema aqui não é problema para o Senhor, mas me ajuda a encontrar essa chave. E ela ouviu uma voz na cabeça dela bem clara, assim, ó, volta na sala de jantar. Ela, mas sala de jantar eu já procurei lá. E ela resolveu atender a voz, e ela foi, e ela olhou em cima da mesa, o lugar que ela já tinha olhado 2, 3 vezes, e tinha uns papéis, ela levantou os papéis, a chave estava ali, embaixo da mesa. E ela foi e conseguiu o trabalho dela. Depois que ela foi na entrevista, conseguiu o trabalho, ela pensou, isso não foi coincidência, foi Deus quem atendeu a minha oração. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos algumas orações para Deus, e a gente faz mais ou menos como aqueles irmãos que foram orar, acho que muitos de vocês conhecem essa história. Eles moravam na roça ali, eles dependiam muito de chuva, e tinha uma seca, muito tempo sem chuva, e aí eles se reuniram na igreja para orar por chuva. Uma pequena menininha levou o guarda-chuva, e alguém perguntou para ela: por que você trouxe o seu guarda-chuva? Paráguas para vocês verem. E aí ela falou: não, se nós vamos orar por chuva, eu tenho que estar preparada, porque se chover eu estou preparada. E eles entenderam a fé daquela criança. Muitos de nós às vezes pedimos as coisas para Deus e não temos a fé de uma criança. E muitas vezes Deus não nos atende porque nos falta a fé. Nós precisamos realmente exercitar a nossa fé. Tiago nos desafia a pedir com fé, sem duvidar, porque Deus é generoso em nos responder. Ele conhece até mesmo as pequenas necessidades do nosso dia a dia. E Deus está preocupado com essas pequenas necessidades, assim como Ele se preocupou com a questão da Marta, que tinha perdido a sua chave, e aquilo ia acarretar um problema para ela, porque ela não ia conseguir o trabalho que ela precisava. Deus se preocupa com o problema que você tem. Independente do problema que você tem e eu tenho, Deus está preocupado com ele. Às vezes Ele não atende exatamente do jeito que nós queremos e no momento que nós queremos, mas Deus, Ele ouve todas as orações e Ele atende todas elas de acordo com a vontade dEle. Há algumas vezes que Deus não nos atende, não é por falta de fé, mas é mesmo para nos proteger. Muitas vezes, irmãos, nós diante de Deus nos comportamos como crianças. Eu tenho duas crianças lá.
Um deles, o menorzinho, por exemplo, algumas coisas que ele pede que eu não posso conceder para ele. Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu desse todos os doces que ele gosta de comer para ele, eu estaria fazendo mal para ele. Então, Deus, muitas vezes, quando nós estamos pedindo doce demais, Ele fala, não, é para o seu bem. Por isso você não vai receber essa bênção agora. Essa bênção para você pode ser uma maldição. Então, muitas vezes nós não somos atendidos porque não seria bom para nós. O Espírito Santo nos dá direção em situações práticas do nosso cotidiano. Simples problemas, como encontrar uma chave, ele pode nos ajudar. Como situações mais complexas da nossa vida. Ele está ali pronto para nos ajudar. Você já pediu algo para Deus e duvidou que Deus poderia te responder? Ou você está disposto a confiar no poder transformador de Deus? O Espírito Santo, ele pode nos ajudar também nos relacionamentos. Quantos de nós aqui temos dificuldades nos relacionamentos? Ele consegue nos ajudar. O Espírito Santo, ele transforma a maneira que nós lidamos com as pessoas. Ele nos dá sabedoria para agir com equilíbrio. E nós precisamos muito desse equilíbrio. Muito. O Espírito Santo, às vezes, usa até as crianças para falar para a gente. Sabia que a família pastoral também discute? Houve uma situação que minha esposa e eu estávamos discutindo, o meu pequenino falou, papai, agora é hora de calar, agora é hora de escutar. Obrigado, Biel. O Espírito Santo, ele transforma maridos em bons esposos. Ele transforma esposas em boas esposas. Ele dá paciência para a gente tratar as pessoas da nossa família. Irmãos, é muito difícil nós sermos cristãos dentro do nosso lar. Nós tratamos muito bem aquele chefe que é terrível, a gente trata ele maravilhosamente bem, porque a gente não quer perder o emprego. Mas como a gente está tratando a nossa esposa lá em casa? Como que nós estamos tratando o nosso esposo? Como que nós estamos tratando os nossos filhos? Como estamos tratando o nosso pai, a nossa mãe? Maridos, aqui eu me dirigi àqueles que são casados agora. Tem um conselho de Tiago para vocês lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 5. Anotem para depois vocês lerem. Eu vou ler agora. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Nós precisamos de sabedoria para tratar bem as nossas esposas. Mas peçam essa sabedoria com fé. Se vocês tiverem essa sabedoria, muitos desafios do casamento de vocês será resolvido. Você vai ter muita paciência com a sua esposa. Você vai ser um líder justo dentro do seu lar. Uma mensagem para as esposas agora. Tiago tem uma mensagem para vocês também. Vocês pensaram que vocês iam ficar lesas? Não. Efésios capítulo 5, 22. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos próprios maridos como ao Senhor. Esse sujeitar-vos, irmãs, não se preocupe, vocês não precisam ser capazes dos vossos maridos, não. Esse sujeitai-vos é como ao Senhor. Vocês devem apoiar os seus maridos em amor, buscando eles para viver de acordo com o plano que Deus tem para o casamento de vocês. Esse é o sujeitar. Tem um conselho aqui para aqueles que são pais, em Tiago 1, 19. E não só para os pais, as mães também servem esse conselho. Sabei isso, meus amados irmãos, todo homem seja homem pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. Já notaram que numa discussão a gente não tem paciência para ouvir? A gente é muito apressado para falar, a gente só quer falar, a gente não tem paciência para ouvir. Sabiam que se nós fosse para nós falarmos mais do que ouvir, nós teríamos 2 bocas e somente um ouvido? Nós temos 1 boca e 2 ouvidos, então nós precisamos ouvir mais e não ter pressa de falar. Os pais devem educar os seus filhos com paciência, ouvindo os filhos. Vamos ouvir os filhos. Nós que somos pais, vamos ouvir os filhos. Filhos, não se preocupe que vai ter para vocês também.
vamos ouvi-los. Vamos esperar eles falarem, não querer dar a sentença antes da hora, vamos ouvi-los com paciência. Devemos ser tardios em falar e tardios em nos irar. Filhos, tem o conselho para os filhos, Tiago 6:1. Honrem os seus pais. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais, pois isso é justo. Filhos devem ser obedientes aos pais. Devemos respeitar e honrar os nossos pais. Quando nós seguimos esses ensinamentos, nós estamos recebendo bênçãos sem medidas que Deus tem para cada um de nós. Marido e esposa, resolvam os vossos conflitos com paciência. Tiago 1,19 diz que todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Toda mulher também seja pronta para ouvir e tardia para falar. E tardia para irar. Em momentos de disputa, busquem resolver o problema, resolver os conflitos e não querer saber quem tem razão. Mas com misericórdia, com tranquilidade, com calma. Se nós fizermos isso, vamos resolver muitos problemas nos nossos relacionamentos. Pratiquem a misericórdia em vez de julgamento, lembrando que quem pode julgar é Deus, e aqueles que julgar serão julgados também por Deus. E nas famílias nós devemos viver com piedade. Tiago 3,17 diz, mas a sabedoria que é de cima é a primeira e pura, depois pacífica e moderada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, devemos buscar a sabedoria divina e viver em harmonia, praticando a paciência, a moderação e a misericórdia nos relacionamentos familiares. Há também um conselho para os amigos. Nós devemos aprender a perdoar. Devemos aprender a pedir perdão. Devemos ser rápidos em ouvir e tardio para falar. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Isso ajuda muito nos relacionamentos. Quando nós ouvimos o nosso amigo, sem pressa de responder, as nossas amizades, elas se fortalecem. Há uma empatia entre nós. Devemos evitar os conflitos e buscar a paz. Tiago 3,17 diz que a sabedoria vem de cima e ela é de Deus. A sabedoria de Deus, ela traz paz. Devemos resolver os nossos desentendimentos com sabedoria, buscando a paz. E as nossas amizades são fortalecidas. Devemos praticar também a misericórdia e o perdão. E não julgar ninguém. Perdoem as falhas dos seus amigos. Os seus amigos vão falhar com você. Assim como você também vai falhar com seus amigos. Perdoe as falhas deles. E quando nós vamos para a igreja, para a comunidade, nós precisamos também exercer o perdão. E uma das coisas que Tiago nos aconselha a fazer, sermos humildes. Lá em Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então o primeiro passo para que a gente possa viver bem na comunidade cristã, a igreja, é sermos humildes. A humildade ela é fundamental nos relacionamentos da igreja. Para que os relacionamentos sejam saudáveis, nós precisamos ser humildes. E Jesus é o exemplo supremo de humildade. Vamos evitar o orgulho, a autossuficiência, mas vamos buscar servir aos outros e olhar para o nosso irmão como ele sendo superior a mim. Nunca olhar os irmãos como sendo inferiores, mas vamos olhar a todas as pessoas como sendo superiores a nós. Se as pessoas sentirem que nós estamos olhando para ela, sentindo que ela é superior a mim, há uma empatia e essa pessoa vai fortalecer o laço de amizade e o nosso relacionamento como irmãos aqui na igreja. Devemos ser prontos para servir as pessoas em amor, assim como Jesus serviu. Tiago fala lá no capítulo 2, no versículo 15 e 16, se um irmão ou uma irmã estiverem nus e carecerem de mantimento a cada dia, e qualquer um de nós vos disser, ide em paz, aquecei-vos, saciai-vos, mas não dissermos coisas necessárias para o corpo,
De que proveito tem isso? Então, quando nós vimos a necessidade dos nossos irmãos, nós precisamos ter compaixão, termos empatia e trabalhar para ajudar essas pessoas. No contexto de igreja, meus irmãos, é necessário, é essencial para o bem-estar de todos nós que a gente possa nos interessar pelos outros, sentir a dor do nosso irmão. Nós precisamos buscar ajudar nos problemas que cada um tem. Ellen White, no Caminho a Cristo, na página 59, ela diz que quando o Espírito Santo de Deus controla o nosso coração, os nossos pensamentos e ações, elas revelam o caráter de Jesus. Vocês viram que importante que é essa citação? Eu vou ler de novo, porque alguns não prestaram atenção. Quando o Espírito Santo de Deus controla o nosso coração, os nossos pensamentos e as nossas ações, elas revelam o caráter de Cristo. Então, irmãos, é simples. Se o Espírito Santo de Deus está controlando o nosso coração, nós vamos revelar o caráter de Jesus. As pessoas vão olhar para nós e vão ver Jesus em nós. Nós vamos refletir o caráter de Jesus, isso é maravilhoso. E é isso que é o grande alvo da vida de Deus, para a vida de cada um de nós, é que nós possamos refletir o caráter de Jesus. E saibam, irmãos, a única coisa que nós vamos levar aqui dessa terra é o caráter. Nós não vamos levar nada. Hoje nós corremos muito atrás das libras, nós não vamos levar as libras para o céu, lá elas não vão ter valor nenhum. A única coisa que nós vamos levar para o céu é o caráter. Então, para que a gente possa refletir o caráter de Jesus, nós precisamos urgentemente permitir que o Espírito Santo controle os nossos corações. Isso não é fácil. Nós não conseguimos. Se nós formos com a nossa própria força, nós não vamos conseguir. Mas quando nós vamos com a ajuda de Deus, nós conseguimos. Primeiro, nós precisamos praticar mais a oração e o estudo da palavra de Deus. Isso são coisas indispensáveis para que a gente consiga permitir que o Espírito Santo controle a nossa vida, controle o nosso coração. Diz que um jardineiro, assim como um jardineiro cuida das plantas, ele tira ali os matos à volta, para que as plantas possam vir bem, o Espírito Santo tem limpado a nossa vida, ele tem cuidado de nós, para que a gente possa florescer. No Atos dos Apóstolos, no capítulo 50, na página 50, diz que a presença do Espírito Santo na vida do crente é o poder que capacita a vencer e viver em harmonia com Deus e também com o próximo. Então é o poder do Espírito Santo que nos capacita a vencer os problemas e viver em harmonia, primeiro com Deus, depois com o próximo. O Espírito Santo é a fonte da sabedoria divina. E para que a gente consiga ele é essencial para a vida do cristão. Para que a gente consiga ter a plenitude do Espírito Santo, nós precisamos permitir que Deus transforme as nossas vidas. Permitir que Ele nos esvazie de nós mesmos. Jesus se esvaziou para poder nos preencher do Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, entender que nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Nós temos que olhar, a vida cristã, ela é impossível de ser vivida se nós não tivermos a plenitude do Divino Espírito. É mais ou menos como alguém que queira atravessar o deserto de Saara sem água. Essa pessoa não vai conseguir. Se nós nos atrevermos a querer viver um cristianismo sem o Espírito Santo, nós vamos morrer, espiritualmente falando. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo dirija a nossa vida. Irmãos, se por acaso até aqui você tem lutado para levar uma vida cristã sozinho, para de sofrer. Nós temos o Espírito Santo que está disposto a andar conosco. O Espírito Santo está disposto a nos dar a força que nós não temos. O Espírito Santo está disposto a completar aquilo que nos falta. Então, nós não precisamos mais andar sozinho. Nós temos a companhia do Divino Espírito conosco. Ele está disposto, ele está disponível, ele quer fazer parte da nossa vida. E Tiago falou que o Espírito Santo ele pode ser concedido a cada um de nós, assim como a sabedoria. Nós podemos ter a sabedoria de Deus, que é a presença do Divino Espírito. O Espírito Santo, ele quer nos guiar. Tiago nos lembra que Deus nos dá a sabedoria liberalmente, mas nós precisamos pedir com fé.
No entanto, pedir sabedoria não é apenas para resolver os problemas cotidianos da nossa vida. É muito mais que isso. É uma dependência total de Deus. Nós precisamos dessa dependência do Espírito Santo. Se nós tentarmos viver uma vida cristã genuína sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. A nossa justiça, toda a nossa justiça, a Bíblia descreve como trapos de imundícia. Para quem não sabe o que é trapos de imundícia, eu vou tentar contextualizar aqueles que não sabem. Sabe o absorvente esse que as senhoras usam nos seus períodos? Antigamente, na época que foi escrito os trapos de imundícia, não tinha absorventes, eram usados panos. E o trapo de imundícia é um pano que foi usado. A nossa justiça é como um absorvente usado. Então não adianta nós tentarmos andar sozinhos, nós não vamos conseguir. Tudo que nós vamos conseguir é trapos de imundícia. Que o Espírito Santo nos convença e que Ele nos conduza à justiça. Que Ele possa nos dar o poder para vencer as tentações, para que a gente possa refletir o caráter de Jesus. Que Ele resolva os nossos maus pensamentos. Que Ele nos ajude a transformar os nossos relacionamentos e nos capacite a viver uma vida de acordo com aquilo que Deus tem programado para a vida de cada um de nós. Agora pense, meus irmãos, o que seria de nós se nós não tivéssemos essa esperança maravilhosa que é o Espírito Santo? Hoje Deus está chamando cada um de nós para que nós paremos de lutar sozinho, para que nós possamos ser cheios da presença do Divino Espírito na nossa vida. Ele nos convida que nós tomamos uma decisão nesse momento. E não é qualquer decisão. Eu diria a vocês que seria a decisão mais importante da vida de vocês. Tome essa decisão agora de permitir que o Espírito Santo guie a sua vida em todos os momentos. Todas as decisões que haveremos de tomar a partir de agora, que o Espírito Santo possa ser consultado, que nós possamos tomar essas decisões orientadas pelo Divino Espírito. Irmão, se você quer tomar uma decisão de deixar que o Espírito Santo guie a sua vida, eu gostaria de pedir para que você se colocasse em pé, que eu quero orar para que Deus possa completar isso em nós. Para que o Espírito Santo possa guiar todas as áreas da nossa vida. Para que, ao nós buscarmos, possamos encontrar e possamos receber. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nós reconhecemos que sem Ti nós não conseguimos. Nós reconhecemos que nós precisamos do Divino Espírito. Tiago nos orienta e diz que se nós pedirmos com fé sabedoria, o Senhor dá com abundância a cada um de nós. E a sabedoria que nós precisamos nesse momento, Pai, é o Divino Espírito Santo, nosso professor, o nosso mestre. Jesus deixou Ele para ser o nosso consolador, para ser o nosso professor, para nos orientar, nos levar a toda a justiça, para nos guiar, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar para que nós possamos nunca nos esquecer de que Ele está à nossa disposição para nos guiar, para nos proteger, para nos dar discernimento e nos mostrar, discernir o certo do errado. E Ele também nos dá a força para que nós possamos seguir, fazer a Tua vontade, fazer aquilo que é certo. Que o Senhor possa abençoar a cada um dos irmãos que se levantou nesse momento, Pai. Para que todos nós possamos nos esvaziar de nós mesmos. Nos ajuda, Pai. Remove algumas coisas que precisam ser removidas das nossas vidas, para que nós possamos ter a plenitude do Espírito Santo nas nossas vidas. Enche-nos do Teu Espírito, Pai. Para que nós possamos ser aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Abençoe essa igreja, Pai. Ao nós sairmos agora para participarmos da cerimônia da humildade, que é o lava-pés, que o Senhor possa nos ajudar para que nós possamos sair com o entendimento e fazer de acordo com a Tua vontade e que possamos fazer em memória do Senhor. Abençoa aqueles irmãos, Pai, que até esse momento ainda não tomaram a decisão de participar da ceia, que o Senhor possa convencê-los para que eles possam tomar essa decisão de participar da ceia, Pai. Se nós formos olhar para nós mesmos, para as nossas imperfeições, ninguém seria digno de participar dessa ceia. Mas é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, para que a gente possa nos reconciliar consigo e também com o nosso próximo. Que o Senhor abençoe-nos, dê-nos um sábado na sua companhia, peço em Jesus. Amém.